está em discussão aqui no Senado a reforma do Código Eleitoral e o relator prevê uma reserva de 20% das vagas no Legislativo para mulheres. Além desse ponto, quais são os outros temas importantes que a senhora considera? Olha, eu acho que o senador Marcelo Castro ele mostra no seu texto uma grande preocupação com a organização de um texto complexo. Então ele melhora, acho que aprimora muito a transparência nas prestações de conta dos partidos, na própria organização, trata da questão dos crimes eleitorais e tudo, acho que com grande avanço. A minha preocupação enquanto mulher, enquanto eu fui líder da bancada feminina na Câmara, é com o fato da condicionalidade que ele estabelece, ou seja, em relação à não obrigatoriedade dos 30% de candidatura. Os 20% que ele propõe assegurar de vaga efetiva fará uma diferença enorme. Nós temos hoje vários municípios que não têm nenhuma mulher vereadora, assembleias legislativas, vários governos estaduais, ou seja, a presença aqui, o meu estado é um deles, Tocantins não tem nenhuma deputada federal, então os 20% de cadeira efetiva é um marco importante. Longe ainda do necessário, mas eu sei que é um desafio porque nós vamos precisar de contar com o voto da maioria dos homens. A nossa preocupação enquanto bancada feminina é a flexibilização dos 30% de candidatura. Porque, embora o argumento de que as cotas não conseguiram assegurar o crescimento, isso não é verdade. As cotas, quando vieram acompanhadas de financiamento e também de punição a candidaturas fictícias, laranjas, de faz de conta, né, que passaram a ter punição e consequência, mostraram um crescimento significativo no aumento da participação das mulheres na política. Eu acho que tem uma discussão importante, que é o sistema eleitoral. Países que já conseguiram a paridade avançaram também, além do apoio do judiciário, mas também com o modelo eleitoral de listas. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso. O Código Eleitoral deve ser votado na próxima sessão da CCJ, com debates importantes. Nós temos expectativa de aprimorar o texto e nós não vamos permitir que direito seja tirado e muito menos que numa tendência, em muitos casos, de entender que a mulher não gosta da política. Às vezes a gente escuta isso como se fosse um defeito da mulher, né? Uma coisa inata à mulher. E não é, tem uma questão cultural, de espaço, de poder. Então o Código Eleitoral vem por aí e é muito importante nós estarmos vigilantes. A senhora relatou outros projetos também, a senhora pode comentar com a gente? Bom, eu relatei projetos importantes, eu quero destacar um projeto da deputada Laura Carneiro, que muda, nós temos hoje um tratamento privilegiado em relação a crimes sexuais quando eram cometidos por menores de 18 anos, com 17 anos de idade, e maiores de 70, com 71 anos de idade. E isso cai por terra, porque nas duas situações nós não temos que ter nenhum tipo de condescendência. Existe já condição de discernimento, tanto na faixa menor de 18 quanto na superior a 70 anos. Foi aprovado na CCJ por unanimidade, vai a plenário e a nossa expectativa é que se torne uma lei que endurece, né, também as penas. Relatei ad hoc um PL que trata também da questão do crime nas escolas, aumentando a pena de crimes cometidos no espaço de estabelecimentos de ensino. Ou seja, num lugar em que nós imaginamos que as nossas crianças, que os jovens estejam protegidos e que numa situação de vulnerabilidade, os crimes são cometidos. Também CCJ e agora diretamente ao plenário. E aqui na CDH, 3 projetos importantes. A criação de um programa direcionado às mulheres vítimas do alcoolismo. As mulheres têm uma estrutura biológica diferenciada, elas estão expostas e tem crescido muito o número de mulheres que são submetidas, que são vítimas do alcoolismo, e nós precisamos criar espaços para esse atendimento. Quando nós olhamos os lugares de atendimento às mulheres, é muito menor o número, né, e as casas disponíveis. Então a ideia é criar um programa pelo Ministério da Saúde e outros ministérios parceiros
para que exista esse atendimento. Um outro texto do senador Romário, que protege a pessoa com deficiência. Hoje, há alguns programas e cursos que a pessoa com deficiência está fazendo, e às vezes até por condição da sua deficiência, ela tem que parar aquele curso, interromper por uma limitação que às vezes pode ser temporária. Ela é punida, ela perde a vaga ou ela não pode se inscrever em outros programas. No caso da pessoa com deficiência, que pela sua natureza e até pela dificuldade da sequência aquele curso, que ela possa deixar isso, não a prejudique de fazer outros cursos para engajar, para entrar no mercado de trabalho, cumprindo inclusive uma legislação específica, em que em muitos casos o empresário alega que não tem pessoa com qualificação. Então não tem lógica isso. Se nós precisamos de uma pessoa com deficiência qualificada, ela ser punida por uma situação que foge à sua condição de escolha, mas limitação colocada inclusive no caso da própria deficiência que ela tem. Acho que é isso. Senadora, para encerrar, na próxima semana, Senado e Câmara vão receber representantes do Fórum Parlamentar do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os representantes dos legislativos desses países. Qual é a expectativa para esse encontro e qual roda de debates a senhora pretende participar? Bom, o BRICS, que vai ser sediado na próxima semana aqui, tem um dia específico para um debate voltado para a pauta feminina, sobre o aumento da participação da mulher na política, pautas específicas. Eu vou participar, na verdade, todos os dias, porque são temas de interesse do parlamento. Eu tive a oportunidade de participar do encontro do BRICS em Jaipur, na Índia, há alguns anos atrás, e temas foram alocados, inclusive do que a gente acabou de falar sobre código eleitoral, né? A necessidade de políticas e programas públicos para aumentar a participação da mulher na política, para que as mulheres e os países possam enfrentar a limitada presença das mulheres. Alguns países já conseguiram alcançar a paridade, já tem cotas, países que tiveram que aplicar a cota do gênero masculino, porque mais mulheres foram eleitas. O que nós queremos é a oportunidade, para isso não vai acontecer naturalmente se não tiver ação direcionada. O BRICS tem essa oportunidade de discutir em países fortes e importantes que podem criar programas e políticas públicas em relação à participação da mulher na política, não só a nossa representação enquanto vaga, mas tem temas que colocam como é que a presença da mulher reflete em temas para serem enfrentados em relação à sociedade, ao cuidado com a pessoa, à geração de emprego, a preocupação com a economia, né, que em muitos casos as mulheres precisam ter espaço de qualificação, de formação e de geração de renda. Então acho que o Brasil tem um grande orgulho, uma responsabilidade ao sediar os BRICS, e na terça-feira nós vamos tratar dos temas específicos de interesse da mulher. E lógico que a mulher não se dedica só à questão da política do cuidado e da representação, mas também isso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.